Bom dia, pessoal. Estou aqui com mais um caso de estudo aqui na, nas footprint charts, né, da Nasdaq do Nikkei. Eu estou aqui com um gráfico de 1 minuto de footprint só para efeito do timing da entrada, tá? Para depois a gente migrar para as range bars, tá? Eu não estaria olhando gráfico de 1 minuto no footprint, tá? Eu costumo olhar range bars de 10 ticks, ok? E vocês vão entender por quê. Então eu marquei aqui, ó, essa vela aqui, para efeito de tempo, onde seria o gatilho. E já vou explicar por quê, ó. Então notem que foi às 8h40 que abriu essa vela aqui. Foi a vela de 1 minuto das 8h40, ok? Já vamos ver o contexto. E observa aqui, ó, só para efeito de volume. Revisando aqui, ó. Abertura de Londres, ADR, dia 29, veio uma alta acima do pivô, tá? Bastante volume e tal, delta positivo. E aqui ele deu uma lateralizada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutos, ok? Dito isso, agora só para análise aqui, a gente observa aqui os deltas e os volumes. 122, 140, 160, 80, 136, 80, tá? Ou seja, nesse período, cada minuto não passou de volume mais alto que teve, que foi de 160, um delta de 80. E aí, repentinamente, que teve nesse point of control, que desse minuto que foi às 8h37, ele teve uma taxa aqui, 129, se não me engano, 123, vendas agressivas às 8h37. E nesse minuto teve um total de 268 contratos com um delta negativo de 94. Isso chama atenção, ok? Agora vamos para o range bars, que é o que eu estaria olhando. Aqui era só para a gente observar onde teria ocorrido um gatilho de venda aqui, de order flow, que seria às 8h40 aqui, né? Ou seja, essa seta aqui é um tique abaixo da barra que deu o gatilho de range de 10 ticks, range bar, né? Que são barras de 10 ticks, ó. Range 10. Ok. Agora eu vou para lá de novo. Vou para lá. Aqui na Ninja Trader eu estou no horário GMT, né? Que é de Londres. Casualmente onde eu estou também. 8. E 39. Ok, ó, ali está o gatilho. Agora, olha o contexto de range, né? A gente está olhando, não estamos olhando volume em delta por tempo, né? As barras são de 10 ticks. Então, aquilo que eu comentei naqueles minutos é essa consolidada aqui nessas 4 barras. Então, acabou aquela energia de compra aqui, vários imbalances, ó, de compra. E agora vamos analisar delta e volumes por range, né, por cada 10 ticks. Ele vinha em alta aqui com delta positivo, volumes, ó, 85, 225, 160, 84, um delta negativo aqui tem uma divergência, mas relevante, vamos dizer assim. E aqui tem um grande volume, olha só que interessante, 379 contratos, uma barra de 10 ticks que fechou negativa e teve um delta positivo. Então aqui a gente já tem um sinal,
um delta divergence, ou seja, uma divergência de delta. Delta positivo e fechamento da barra negativo. Ok, chama atenção. Observem-se a relação. Volume grande. Fechou negativo, delta positivo. Agora tem mais uma barra de alta com volume baixo, delta positivo. Volume alto, delta negativo, outra divergência, barra, um delta negativo fechando alto, ok? E até então, só análise de contexto, né? Aqui foi a última barra, fez a alta desse período, dessa lateralização, e fechou em queda com outra divergência, mas um delta pequenininho aqui e um volume muito pequeno, inexpressivo, né? 66 contratos. Aqui começa a me dizer que não tem mais interesse de compra, né? Ela fechou negativa, pouco volume, alguns imbalances aqui, mas de retail, né? Poucos contratos. Né? E aqui que vem o pulo do gato. Esse é o volume de Londres, tá? Ele é diferente do de Nova York, mas enfim. Agora observe aqui, ó. Nessa barra aqui de 10 ticks, olha o salto que deu o volume, olhando para trás. O maior volume até então tinha sido 379, 331, ok? Nessa lateralização. Ah, mas 408 contratos não é muito também, é mais que isso aqui. Não é, mas olha o delta. E onde é que está essa diferença? Está aqui, ó, nessas agressões aqui desse POC. O POC é o retângulo amarelo, que foi onde houve a maior negociação nesse range de 10 ticks, ok? Então, esse é o sinal, esse é o gatilho de venda. Eu normalmente vou operar no rompimento um tique abaixo dessa barra. E aconteceu aqui nessa. Então, um tique para baixo dessa barra. Então, aqui seria um gatilho de venda. Agora vamos migrar para o gráfico de Forex, né, do Nasdaq. Que a gente está aqui no mercado futuro no mini, no NQ mini, né, que é o ativo correlacionado, né, que a gente vai ler o volume. Vou voltar para cá. Aí eu marquei aqui, ó. Seria a abertura dessa vela aqui, ó, 8,40. Teve um pequeno drawdownzinho ali. Seria aqui, ó. Essa linha pontilhada preta é a abertura. Aqui. Contando o spread de 8 pips, né? 80 cêntimos, 80 centavos, né? Eu marquei aqui o open line do risk reward aqui para baixo. E ele está em confluência com essa linha vermelha. E eu já vou mostrar o que é essa linha vermelha. E foi o máximo da DR. Agora vamos olhar esse contexto aqui, ó, só para análise. Eu não estava procurando venda aqui, eu estava comprado e tomei um atraso sexta-feira, mas enfim. Estamos só analisando aqui gatilho de order flow. Olha que interessante, agora vamos olhar o dia anterior. O que o dia anterior fez, né? Aqui a abertura do dia 29, que foi sexta-feira. E aqui o dia anterior, né? Que eu já postei alguns estudos sobre isso. Sobre esse price action daqui. DR de Londres. Abertura do mercado de Forex americano. Liquidity sweep dessa lateralização. Que é um dos setups clássicos. Lateraliza, faz um falso break para cima e toma a direção certa logo antes de Nova York. Esse aqui é outro caso que nós vamos estudar também, esse pavio aqui, que é uma retração de Fibonacci desse choke aqui. Beleza, dito isso, nós estamos com a Fibo aqui da máxima e da mínima do dia 28. Né? E esse movimento de alta aqui de Tóquio e Londres é o pullback. E olha que interessante, nós estamos num nível, olha a confluência dos fatores, apesar de não ter pivô aqui, né? O R1 está aqui em cima e o pivô diário está aqui embaixo. Nós estamos
no nível 61, ó, observa aqui, ó, 61.8, né, nível dourado. O que é essa linha pontilhada vermelha? Né? Questão de mercado tem memória, né? É o 50%, né? É o meio, né? Da DR de Nova York, que é importantíssimo, né? Aí, estendendo essa middle line aqui para a data dia 29, olha o que o mercado faz. Justamente no DR de Londres. Ou seja, não tem gatilho nenhum, ela está exatamente no meio, das 8 às 9, né? Que é 8h40, 8h30. Ela reverte, ou seja, ela abre bullish, reverte até 50% e encerra DR. E não volta mais lá para aqueles níveis. Tá? Eu não tinha essa fibra puxada da perna de, de baixa, né? Da máxima e da mínima do dia anterior, dia 28. Como eu comentei já nos meus outros vídeos, minha análise era bullish aqui para ir a R1 em outros níveis de fibra. Imaginei que fosse isso. E fiquei lacrado e não vi mais essa possibilidade de o preço estar revertendo. E era relevante, porque o meio termo é 50% da DR de Nova York, que é onde há mais volume. Ou seja, o mercado respeita mais Nova York do que as outras DRs, né, que é Londres e Tóquio. Principalmente por ser Nasdaq, né? E SP500, né, que são índices americanos. Enfim. E olha as pistas que dá. Ele rompe para baixo, tenta retornar. Aqui tem uma vela com uma energia um pouco maior. E logo em seguida já é sobrepujada, já é pulverizada, né, esse esforço aqui de compra. E aqui dá um sinal de venda. Eu andei pesquisando aqui no 50% da DR de Londres se tinha algum evento de order flow. Não tem, é irrelevante. Na verdade tem, mas não nesses níveis. Tem aqui para baixo, que é onde acontece o break do pivô e da mínima. Mas seguindo regras de DR, né, aqui é um sinal válido, um displacement, rompimento da IDR e da DR. Aqui já tinha uma pista, rompimento da IDR, mas ele voltou no pavio, né, na DR. Aqui ele dá o sinal. E aí teria uma entrada aqui, ó. Só que não no ATE, né, no nível no nível de retração, né? Porque se a gente puxar essa fibra aqui, ó, depois de feito dado o sinal, e considerar aqui um choke, ó, a gente está no nível 61. Então, aqui é uma entrada boa, só que não tem gatilho de fluxo. Poderia ter um gatilho de padrão de reversão de vela dupla. Aqui confirma, se caso tivesse entrado aqui com padrão de reversão, ou só observando esses pavios aqui rejeitando os 50%, poderia ter sido feito uma entrada. O mínimo não, mas não tem gatilho de order flow. O volume entra só aqui embaixo. Depois nós vamos olhar isso. Ok. Eu fiz outro vídeo que está na playlist aqui, que é essa entrada aqui, ó, na DR de Nova York, que é espetacular, com muito volume e imbalance, múltiplos imbalances. E olha o efeito que causou isso, cara. O catalisador e depois o mercado vai atrás e não para mais. E olha que interessante, ele vai até confluência de extensão de fibra, que é 261.8, dessa fibra que eu estiquei do dia anterior, né, de máxima e mínima, e pivô diário S3, e respeitou ali ao TIC, né, no PIP. Ó, interessante. Aqui teria uma outra condição de compra que eu não analisei ainda, se houve gatilho. Isso aqui já era fim de tarde, de sexta-feira também nem teria interesse fazer isso, no mínimo. Acho que não seria sensato, né? No último dia do ano, no final de tarde, enfim. Então tá. Agora a gente rever
esse gatilho aqui, ó, que seria aqui um tique abaixo. E depois ele não retorna mais. Uma operação de... Talvez aqui alguns tiques que a gente pode ver aqui lá no mercado de Forex tinha um paviozinho para cima. Né? Alguns pips, né? Alguns cêntimos, né? Negativo aqui, ó. Nesse pavio aqui, ó. Volume muito baixo. Nem teria que se preocupar com isso. 8 contratos, 3, 2, 2. Em seguida já volta. É uma questão interessante. O que eu observaria aqui? Um delta negativo grande em relação aos anteriores, ó, e um volume razoável também. Apesar daqui ter duas barras de range com 370, 380, 330 contratos. O que mais me chama atenção é esse imbalance aqui e esse nível com muitos contratos agressivos. Ó. Não é comum. Ó. Podem observar ó, todos os níveis de preço, ó, as quantidades, ó, 20 contratos. Aqui tem grande 60. E aqui são os trapped traders, né? Os trapped buyers. É que tiveram um lucrinho e logo em seguida aqui acabou com tudo. Então seria mais um caso de análise. Eu não estava observando essa fibra de 61 aqui. Estava só pensando em compra. Eu não observei isso, jamais teria comprado onde eu comprei se eu tivesse observado esse evento. Mas enfim, faz parte. A gente tem que... então aqui eu só vou rever o break do pivô aqui. Deixa eu fazer mais uma análise aqui. Esse break aqui que eu falei que tinha evento de fluxo, né? Vou fazer mais um comentário. Então deixa eu marcar o break aqui. Esse boss aqui, vamos chamar de boss, né? Então, esse boss aqui, ó, vocês observarem, aqui eu estaria chamando de choke, em linguagem SMC, né? Considerem um choke de estrutura interna, e aqui um boss de estrutura interna, e aqui deu o break do pivô, né? Aqui eu estou no MT4. Eu já vou mostrar para vocês, ó. Aqui, em resumo, eu uso Volume Profile diário, que era o POC. Até então, até essa perna aqui, o POC de toda essa estrutura aqui, era aqui. Então aqui ele teve um bounce, né? E voltou à região de 50% da DR de Londres. Então, eu quero mencionar essas coisas. Que é uma região onde tinha o máximo volume de todo esse período aqui de Tóquio e Londres. Ok? Então aqui foi defendido e houve um retorno a mais de 50%. Então observe esse fundo aqui, onde ocorre o boss. Agora vamos voltar para o Footprint Chart, que é esse fundo aqui, que é a defesa do POC, né? Da madrugada e de Londres, ok? Agora, não tem nada muito relevante aqui, né? O break do pivô já aconteceu, okay? Com volumes não muito expressivos. Mas olha que interessante esse contexto aqui, nessa região, né? Do retângulo cinza. Um cluster de imbalances em 3 barras de 10 ticks. O que está acontecendo aqui? Ó? Ele pica aqui e volta. Delta negativo. Delta negativo. Não tem mais compra aqui. Não tem mais compra. E os contratos de compra aqui ó, são mínimos. E aqui, vários imbalances. Vamos chamar aqui os contratos nessas 3 barras, né, nesse cluster de imbalances. 215, 97, 112.
Nada muito, mas tudo delta, negativo delta. Essa barra positiva aqui tem uma delta divergence 55, ou seja, aqui foi um repique naquele fundo que era o POC do diário, que deixou de ser POC e foi rompido. O POC foi para o outro lado, foi para baixo. E aí, esse cluster de imbalances, vamos lá para frente agora na DR de Nova York. Que no outro vídeo eu tinha marcado o evento de gatilho de order flow com confluência de reteste de pivô. Que esse pivô foi rompido, né, com força. Pivô diário. Agora nós vamos voltar lá para Nova York, tá ali ele ó, aparecendo. Olha que interessante a confluência disso, né? Eu não estaria entrando naquele só por causa daquele cluster ali. Uma região interessante, né? Vamos ver o que aconteceu. Aí ele, ó. Tá aí ele, ó. E o preço nunca mais volta. No outro vídeo que eu fiz tá aqui, ó. Tá aqui, ó. No outro vídeo que eu fiz essa entrada, que eu analisei essa entrada aqui de gatilho de order flow na DR de Nova York, sexta-feira. Isso aconteceu porque aqui está exatamente o pivô diário de Forex e o mercado futuro está aqui para cima. Mas olha que interessante, uma região a ser observada. Ó. Ele já apresenta a reação aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ele já tem uma reação. Não, olha aqui, ó. Eu até comentei no outro vídeo que aqui eu estaria entrando. 600 contratos, ou seja, chegou aqui os caras já viram que o break foi com volume lá para trás. Né? E aqui Nova York faz mais uma tentativa, nem chega no extremo dele, naquele cluster. Agora, o evento mais interessante é essa zona aqui, ó, porque aqui nessa barra aqui a gente tem o gatilho de volume com delta negativo, um delta flip. Sem muitos imbalances, mas consumiu todo o esforço desses compradores agressivos aqui, que é onde a gente pode ver os imbalances na cor verde. Eles tentaram romper isso aqui e voltar para cima do pivô. E é a mínima da DR de Londres. Então, é questão de confluência de valores e reteste de pivô. Né? E mais para frente a gente tem uma segunda chance também. Para entrar, ou, ó, tá aqui ela. Uma nova venda aqui, ó. E olha só que interessante, ó. Quase 700 contratos. E divergência. Delta positivo, 700 contratos. Nada de imbalance, só nessa aqui, que também poderia estar entrando. Mas aí não tem relevância por causa da quantidade de contratos. Uma barra de 10 ticks, né? Então, fica a análise aí para reflexão, né, de contexto e de confluências. Abração.